Hoje nós vamos falar sobre o quinto e último sola da Reforma Protestante, o Soli Deo Gloria, que significa a glória somente a Deus. A glória de Deus, ela é pré-existente, ela é eterna, ela é antes do que todas as coisas criadas, antes da existência de todas as coisas criadas. Cristo mesmo afirma isso no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, quando ele ora ao Pai e diz assim: Pai, me glorifica da mesma forma que antes que houvesse mundo eu já tinha sido glorificado. Ou seja, Cristo, sendo pré-existente ao seu nascimento, sendo a segunda pessoa da Trindade, estava com o Pai desde o princípio e tinha toda a glória. E de lá se esvaziou, desceu da sua glória, tornando-se o Verbo encarnado. Mas ele já tinha essa glória pré-existente, a glória de Deus, antes que todas as coisas viessem a existir. E mais do que existir, Deus é. Essa talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente compreender. Nós estamos limitados nessa questão de existência. Hoje o que existe, amanhã pode ser que não exista. Mas muito mais do que existir, Deus é. Ele não tem crise nenhuma de identidade. Ele diz: eu sou o que sou, eu sou o grande eu sou. Ele não depende de nós para que a sua glória seja manifesta, mas ainda assim ele quis revelar a sua glória na criação, ele quis revelar a sua glória na vinda do seu Filho amado Jesus Cristo, quis revelar a sua glória nos feitos dos profetas, na manifestação do Filho de Deus, nos milagres de Jesus, na história da humanidade cheia de relatos da glória de Deus. E o homem foi criado para a glória de Deus. O homem não foi criado para ter um fim em si mesmo. O sentido da existência do homem foi exaltar a glória de Deus. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster diz exatamente isso: para que o homem foi criado? Qual a finalidade da criação do homem? E diz ali que o homem foi criado para glorificar a Deus e ter alegria nele. Ou seja, somente em Deus o homem tem a plenitude da sua felicidade. Veja, a nossa alimentação produz energia para nós continuarmos vivos, respirando, e talvez você pergunte: mas de onde surgiu essa energia? E aí você mesmo talvez responda: do útero da mãe. Tá, mas e a sua mãe produziu ou recebeu energia de quem? Da mãe dela. E de todos os alimentos que ingeriu, e inicialmente da sua mãe, nós vamos vindo para uma cadeia ininterrupta, até inevitavelmente chegarmos em Adão, o primeiro que recebeu o sopro de vida do Altíssimo. É exatamente por isso que a palavra de Deus diz em Eclesiastes que o homem tem a semente da eternidade no seu coração, mas ainda assim ele não entende muito bem os caminhos do Senhor. Portanto, vemos pela palavra de Deus que o homem foi criado para o louvor da glória do Senhor. O pecado retirou, manchou essa imagem, mas em Cristo nós recebemos de volta a porção do seu Espírito, de modo que nós passamos a viver novamente com a consciência de quem Deus é e com a consciência daquilo que agrada a Deus, e passamos então a querer viver para a glória de Deus. Isso implica numa verdade: o crente precisa viver para a glória de Deus, não para que eu seja salvo, mas porque eu já fui salvo. Não é para mudar o que Deus pensa, mas para que a mente dele esteja em mim. Não para que eu conquiste coisas nessa terra, mas para que eu aprenda a dividir tudo aquilo que eu tenho, tanto as coisas materiais quanto o meu tempo, a minha dedicação, o meu amor. Afinal, se ele vive em mim, o que deve aparecer em mim é Jesus Cristo. E talvez você me pergunte: então como viver para a glória de Deus? A resposta está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Sem santidade ninguém verá a Deus. É um trecho repetido do Antigo Testamento pelo autor de Hebreus. E o que isso significa? Significa que sem santidade, sem estar separado das coisas desse mundo, ninguém consegue estar de fato na plenitude da presença de Deus.
E nisso eu preciso dizer para você que existem dois extremos perigosos quando falamos de santidade. O quietismo, que tem a ver com estar quieto, e o pietismo, que tem a ver com piedade, mas não uma noção verdadeira de piedade, uma noção exterior apenas da piedade. O que significa isso? Quietismo é achar que tudo depende de Deus e então eu não preciso fazer nada para me santificar. Ao passo que o pietismo, ele focaliza, o enfoque dele é muito mais naquilo que eu posso fazer, e então eu com os meus esforços eu vou conquistando, alcançando e praticamente levando os méritos dessa santidade. Quando que a palavra de Deus nos chama para um equilíbrio, fazer tudo o que depende de nós, mas sabendo que tudo está de fato nas mãos de Deus. A soberania de Deus caminha ao lado da responsabilidade humana. Isso é viver para a glória de Deus. Por outro lado, a santidade é prática, não é uma teoria, não é uma ideia, não é algo que estuda, é algo que se vive. E a santidade deve ser pautada pelo temor ao Senhor. Veja, não estou falando de perfeição, estou falando de santidade, de separação, de você saber identificar aquilo que te afasta de Deus e procurar viver uma vida longe dessas coisas e uma vida devota a Deus, voltada para agradar a Deus. E o que agrada a Deus está de acordo com a sua palavra. Temer a Deus é reverenciá-lo. Temer a Deus é ser grato por aquilo que Ele fez na sua vida. Mas isso não significa exatamente gratidão de palavras, mas uma gratidão ativa, que se doa, que se compadece com o sofrimento do outro. Porque há um tempo atrás você estava nessa posição, mas Ele te resgatou. Jesus te resgatou. Então você quer viver a sua vida de modo a glorificar a Deus. Por outro lado, santidade não é clausura, não é confinamento. Não é só aquilo que a gente faz dentro da igreja. Não é aquilo que nós pensamos muitas vezes erroneamente que seja santidade. Santidade é um estilo de vida que acompanha tudo que nós fazemos. E é por isso que eu admiro tanto a teologia reformada, porque ela faz com que a glória de Deus seja incentivada a ser buscada em todas as áreas da vida, tanto naquilo que você faz na igreja, quanto aquilo que você faz fora da igreja. Portanto, o seu trabalho tem que glorificar a Deus, a sua vida, as suas palavras, a forma de você se portar e até mesmo de se vestir deve glorificar a Deus. Portanto, o pastor não é aquele ser mais consagrado do universo, o nível espiritual dele está inatingivelmente acima dos outros. Não, nós somos todos iguais. O pastor tem apenas uma função, nobre função e um ofício maravilhoso de ser um modelo para o rebanho, de levar as pessoas a Cristo. Outro erro é que quem se dedica a Deus não se diverte, porque está gastando o seu tempo em coisas que não são de Deus. Na verdade, quando nós nos divertimos com a nossa família, nós estamos glorificando a Deus também, porque Deus nos criou completos. Deus não nos criou com essa divisão de regular e secular. Mas quando falamos em nível secular, estamos falando aquilo que é separado das nossas atividades eclesiásticas. Outro erro é achar que você deve buscar uma profissão que se use especificamente nas questões da igreja. Então, nesse pensamento, o indivíduo que vai ser um biólogo marinho, ou então, como eu, um oficial de registro de imóveis, ou também um psicólogo, estaria perdido. E, aliás, muitos crentes erroneamente, por conta de muita ignorância, é verdade, dizem que crente não precisa de psicólogo. Tomam a dipirona para a dor de cabeça, mas são contra ajuda para tratar das suas emoções e das suas desordens psíquicas, o que também demonstra uma ignorância acerca da própria compleição de quem nós somos, fisicamente, emocionalmente, até espiritualmente. Outro erro é dizer que crentes não podem ter amigos não crentes. E daí nós nos cercamos em círculos de crentes, cantando música de crente, criando até um dialeto próprio de crentes, usando roupas gospel e muitas vezes falando gospelmente mal da vida dos outros. Não é para isso que nós fomos chamados. Isso não é santidade. Isso é outra coisa.
Santidade, glorificar a Deus, é viver a nossa vida inteiramente devota a Jesus Cristo. Eu espero que você tenha entendido este vídeo e eu espero que você viva a sua vida totalmente, integralmente para a glória de Deus, porque é para isso que nós fomos chamados. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Só lhe deu glória.